Olá, pessoal. Eu sou a Muriel. Estamos de volta aqui no nosso canal Muriel Ottoni, com o meu nome mesmo. E hoje eu vou contar para vocês, como eu estou, compartilhando agora o meu primeiro livro, estreando agora esse mês de julho, mês do meu aniversário. E eu vou contar como que surgiu essa ideia desse livro e como que a minha viagem para a Europa contribuiu para que eu colocasse esse projeto em prática. Bem, a história do livro segue a partir do princípio que eu sempre gostei de escrever, né? Em primeiro lugar, desde criança eu já escrevia poemas, umas coisinhas bobinhas, mas sempre gostei já de escrever desde criança, sempre tive facilidade, né? E aí eu percebi essa facilidade também quando eu estava prestando vestibular. Então, naquela época, a gente tinha que prestar vestibular para cada universidade que a gente queria entrar e a minha nota geral, assim, foi muito boa em redação, né? Uma média de 9 mais ou menos. Então, esse gosto pela escrita, né, já faz parte de mim já tem um tempo. E depois, quando eu estava morando no Havaí, né, brevemente, tinha acabado de mudar para o Havaí, e aí eu estava naquele lockdown, fiquei 10 dias em casa, sem poder sair, e depois no 11º que eu poderia sair. Enfim, estava com bastante tempo em casa, minha mãe também. E aí eu liguei para ela, foi a nossa última conversa, inclusive, e ela falou para mim, Muri, filha, você tá tendo tanta experiência, tanto conhecimento, você precisa compartilhar, porque e da sua idade, né, nova ainda, com a sua idade, você precisa compartilhar esses aprendizados. Por que você não escreve um livro, filha? Aí eu, né, falei, realmente, eu tenho que escrever um livro. Aí a gente começou a conversar sobre isso. Então, essa foi a última coisa que ela me falou. E aí, conversando com a minha tia também, Titi Marise, aí a gente tinha um grupinho, nós três, né? E aí eu comecei a brincar assim com elas, né? Falando, eu vou lançar o meu livro, então vocês duas vão ser as minhas assistentes, a gente vai viajar o mundo todo lançando o livro, fazendo palestra do livro. E aí ficou aquela sementinha plantada, né? E depois, então, né, voltando agora para a viagem, em dezembro do ano passado, entre dezembro e janeiro, brotou uma ideia louca. De repente, eu resolvi viajar para a Europa. Foi a minha primeira vez na Europa. Eu sempre tive vontade de conhecer Paris, por exemplo. Desde adolescente, eu falava que eu ia para Paris. E também a Itália, né? Ancestrais, meus dois sobrenomes são italianos. O lugar que a minha mãe mais amou no mundo foi a Itália. Então, fiz essa viagem. Então, uma semana em Paris e 3 semanas na Itália, em algumas outras cidades. Quando eu cheguei em Paris, eu fiquei uma semana lá na casa de um host, né? Ele alugava um quarto de Airbnb, Manuel, francês mesmo. E aí eu aluguei esse quarto lá com ele, fiquei lá uma semana. E a gente meio que criou um ritual. Toda vez, né, todo dia de manhã, ele era muito gentil, né? É uma pessoa muito gentil. Acordava cedo, preparava um cafezinho. Aí eu saía do quarto, aí a gente ficava conversando assim, 1 hora mais ou menos. E aí depois eu ia lá dar o meu rolê, né, por Paris e nesse tempo o trabalho do Manuel era qual, né? Manuel é escritor. Manuel é escritor de peças de teatro. E ele ia. Então ele estava fazendo já esse projeto, né? Estava escrevendo a peça dele, ficava o dia inteiro em casa lá na função. E aí ele vai lançar a peça dele agora. Eles já começaram a ensaiar. E então, vendo essa rotina dele, né, da escrita, como que ele tinha que ter muita disciplina, né, com a escrita e dedicação, e ele estava muito focado, e ele botava o horário de trabalho dele, então, de 9 às 18, por exemplo, eu tô focado na escrita, então, tipo, vou ficar trancado no meu quarto, não me perturbe, por favor. Nesse sentido, então, tive essa oportunidade de conversar bastante com o Manuel, né, todos os dias, uma pessoa que me inspirou bastante com a escrita, mas até então, naquele momento, ainda não estava pensando na escrita, né?
E aí fui para a Itália depois, e a minha próxima cidade depois de Paris foi Roma. Fiquei uma semana em Roma. Então, em Roma eu estava naquele rolê, né, de museu, de visitar os pontos turísticos e tal. Só que quem me conhece sabe que eu sou muito da natureza. Então, eu estava ficando cansada já dessa coisa de, ai, gente, passeio turístico, fila, um monte de gente, tudo lotado, chovendo, frio. E aí teve um dia que eu aluguei um carro e aí falei pra mim mesma, tava sozinha, né, nessa viagem em Roma. E aí eu aluguei um carro e fui pra natureza. Tinha um lugar lá maravilhoso nas montanhas, perto de Roma, acho que dá uma hora e meia, 2 horas de Roma, mais ou menos. Aluguei esse carro e fui. Então, fui para a região de Abruzzo, uma região maravilhosa, com vários lagos daquele tom de azul. Nossa, gente, coisa maravilhosa, né? Aquela coisa de filme mesmo. E aí depois, aí eu fui fazer uma trilha. Parei nos lagos, né? E aí fui fazer a trilha do Lago do Coração. Então é um lago que tem esse formato natural de coração. E eu fui lá sozinha, né? Fazer essa trilha, vi quanto tempo dava. Tava um frio, gente. Nossa, tava muito frio. Peguei bastante chuva, inclusive no meio da trilha. E aí, antes um pouquinho de chegar no coração, eu resolvi colocar a previsão do tempo. Falei, gente, será que vai esfriar mais? Será que vai chover mais, né? Só para eu calcular aqui o que eu vou fazer. Na hora que eu abri o, o weather forecast, né, a previsão do tempo lá de onde eu tava dizendo que entre 1 e 2 horas ia começar a nevar. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso correr literalmente. Literalmente, eu comecei a correr na trilha para não pegar a neve, porque se eu pegasse a neve eu ia ficar trancada lá na montanha, ia conseguir sair sei lá quando, e eu tinha tudo cronometrado assim, né, para voltar para Roma e tal, organizar as coisas, devolver o carro, enfim. Tinha todo esse trâmite e eu estava sozinha, né? Então eu comecei a correr, olhei lá o Lago do Coração, maravilhoso e tal. Sendo que, entre parênteses, né? Antes de eu sair de casa, quando eu estava no caminho para buscar o carro, eu mentalizei assim: universo, eu estou pronta para ter uma experiência autêntica italiana. Ou seja, eu queria experienciar, eu queria ter contato, né, com os italianos, eu queria sentir o estilo de vida de um italiano mesmo. Enfim, não queria fazer só coisa turística, né? O meu propósito sempre, minhas viagens sempre têm um propósito. E meu propósito sempre é mergulhar na cultura, né? Então mandei esse sinal para o universo e é isso aí, né? E aí, antes disso também, eu estava pesquisando algumas coisas místicas que tinham em Roma, alguns lugares que tinham uma energia forte. E aí tinha esse Lago do Coração. E aí, nesse site também falava de uma cidade chamada L'Aquila. E aí me chamou muita atenção esse nome já, L'Aquila. E aí a pessoa que escreveu o artigo, né, colocou assim, L'Aquila, a cidade Fênix. E aí eu fui entender por que era a cidade de Fênix, né? Então teve um terremoto terrível, né? Acho que foi o pior da história da Itália, lá em L'Aquila. E é chamada de a cidade de Fênix porque ela ressurgiu das cinzas e está se reconstruindo, né? Depois de já alguns anos, né, que teve esse terremoto, a cidade ainda está em construção, mas ela é chamada de Fênix. E aí eu senti uma conexão, né? Tudo a ver comigo, com minha personalidade. Eu já passei vários momentos Fênix na minha vida, né? Quando a gente morre e renasce, né? Então, para a gente renascer, a gente precisa morrer primeiro, que é mais ou menos o conceito de Shiva, a galera aí que estuda espiritualidade também. Então, nesse conceito, senti esse chamado, assim, fiquei com L'Aquila na cabeça, né? Aí, beleza. Aí, saí correndo, né? Da trilha, literalmente, correndo. Depois eu vi que tinha plaquinha de urso também. Falei, gente, olha eu, né? Na chuva, sozinha, no frio, quase nevando, no meio da trilha, né? Aí, enfim, né? Saí correndo literalmente, entrei no carro, saí correndo também para dar tempo de eu sair da montanha sem pegar neve.
E aí também me veio, tá, tô quase saindo já da montanha aqui, dirigindo. E aí eu pensei, ai, preciso ir para algum lugar, mas para onde que eu vou? Preciso colocar alguma coisa, mas não queria voltar para Roma ainda, né? Queria experienciar uma cidadezinha que estivesse ali no caminho. E aí coloquei na louca, assim, L'Aquila, pá, botei no GPS e fui. Aí cheguei em L'Aquila, aí achei a cidade uma gracinha, me conectei bastante com essa cidade. Não sei por que também exatamente, mas enfim, né, acho que foi conexão mesmo, né, de ser conhecida como Fênix. E aí tô eu lá, né? Tava com tênis de corrida, né? Não era nem de trilha, então tava com o pé todo molhado, tava morrendo de frio. E aí eu coloquei lá um restaurante. Aí vi as avaliações, né? No Google. E aí fui para esse restaurante, um café, Três Maria, que é Três Marias. E aí eu fui para esse restaurante. Aí cheguei lá, que era meio café, meio restaurante, né? Cheguei lá, eles só iam começar a servir a janta 1 hora depois do horário que eu tinha chegado. Aí a moça falou, a atendente, né? Ah, mas você pode pedir um chocolate quente, super famoso aqui na casa e tal. Pedir outras coisinhas, e aí quando liberar o jantar, você pode fazer seu pedido. Aí eu, tudo bem, né? Já tô aqui. Aí eu pedi lá o chocolate quente, fiquei lá esperando, aí liberaram o horário do jantar. E aí eu não tinha comido nenhum risoto ainda. Falei, preciso provar um risoto na Itália, né? Aí pedi o risoto, e aí era um risoto fungo com queijo. Quando chegou o risoto, aquela decepção, né? O risoto estava morno, não estava quente. Ah, deveria ser trufado também. É, o, o creme, né? Não era creme, era um líquido, não tinha. O caldo estava super líquido, não estava cremoso. E aí aquela decepção. E não tinha sabor nenhum de trufa. Eu falei, gente, mas não é possível. Eu tava assim, tão desapontada, morrendo de frio, morrendo de fome. Depois daquele dia, né, na chuva, na trilha lá, um monte de vento e tal. E aí me vem aquele risoto, gente. Eu falei, não é possível, universo, o que que é isso que tá acontecendo, né? Aí eu comi só um pouquinho assim, aí botei o prato no canto da mesa. Aí a atendente veio e falou assim: Ah, você não gostou do prato? Aí eu falei: Então, não. Aí ela, mas o que que aconteceu? Aí eu comecei a explicar pra ela em inglês. Aí ela falou assim: Ah, só um momentinho que eu vou chamar uma moça que ela fala inglês melhor do que eu. Falei: Tudo bem, né? Aí veio a moça. Aí ela, ah, você não gostou do prato? O que que aconteceu? Eu falei assim: Olha, você me desculpe, né? Mas são três motivos que eu não gostei do prato. Primeiro, ele não está quente, ele está morno. Segundo, não tem nenhum sabor de trufa, e está dizendo que ele é trufado. E terceiro, ele está líquido, não tem creme, né? O caldo não está cremoso. O que que aconteceu com esse risoto, né? Desculpe, não quero me achar melhor do que ninguém, mas eu faço risoto em casa. Então eu sei como que é o ponto do risoto, né? Além de eu comer risoto em restaurantes. Então realmente fiquei desapontada. Aí ela ficou tentando me convencer: ah, você não quer pedir outra coisa por conta da casa, então e tal. Aí eu tava tão frustrada, gente, que eu falei: não, obrigada, não quero pedir nada. Ela, ai, pede uma sobremesa, então, sobremesa daqui é maravilhosa, fica por conta da casa. Eu falei: não, só quero a conta ir embora, só quero ir embora. Eles não ficaram satisfeitos. Aí daqui a pouco me vem essa moça e um senhor. Esse senhor era o pai dela, dono do restaurante. Aí eles ficaram lá tentando me convencer. Não, ela não pode ir embora com essa. E aí ela ficava traduzindo, né, italiano, inglês, ela ficava traduzindo o que ele falava, o que eu falava, ficava ali no fazendo meio de campo. E aí eu expliquei pra ele de novo, né? Aí ele, não, ela precisa provar outra coisa, não é possível, ela não pode ir embora com essa impressão da gente. Aí eu falei, moço, tipo, nada contra, com todo respeito, só quero ir embora, tipo, né? Tava naquela situação lá, toda molhada, com frio, enfim. E aí ele indignado, não, ela não pode ir embora, então só um minutinho. Aí ele falou assim, ah, só um minutinho que a gente vai chamar o nosso amigo Luciano, que ele fala muito bem inglês.
Se você não se incomodar, a gente gostaria de fazer um tour com você pelo nosso espaço para você entender a nossa casa, a história da nossa casa, do nosso restaurante. E enquanto isso, enquanto a gente organiza, o Luciano vai te dar esse tour. E aí me vem o Luciano com uma taça de vinho. Aí eu, tudo bem, né? Uma taça de vinho, me chamaram para ficar mais um pouco, fazer um tour, né? Tudo bem. Aí o Luciano me levou lá para dentro, para as dependências, e explicou que é um patrimônio histórico. Esse restaurante era o lugar, né? Um café antiguíssimo, que foi construído há não sei quantos anos atrás, né? Era o café que recebia reis, rainhas, os grandes estilistas, né? Da Armani, estilista, né? De, enfim, vários estilistas famosos italianos. Enfim, todo mundo ia tomar café lá. E aí ele falou: você está no café onde a rainha tomava o café dela e o chá da tarde. Eu falei: acho que combina, né, com a minha pessoa. Aí tá, né? Na hora que eu voltei com o Luciano, né? Ele me deu o tour, aí contou a história de que era de 1800 e bolinha. E aí ele me levou pro sótão e tinha essa parte muito interessante. Ele falou assim: Muriel, olha só, o restaurante, né, teve muitos danos depois do terremoto. A parte toda de cima a gente precisou reconstruir e tal. Só que essa parte aqui de baixo, é como se fosse o porão, né? Não teve nenhum efeito. Tipo assim, permaneceu completamente intacto a construção. E aí ele me explicou que naquela época eles faziam tipo freezers. Os freezers deles eram naturais. Então eles pegavam a neve e aí a neve ela se como é que diz? Ela ficava ali intacta, ela não derretia, né? Então eles usavam esse compartimento ali desse porão para fazer como se fosse a geladeira deles, né? O freezer, tudo natural na época. Aí começou a me contar a história e tal. Muito interessante. Voltei. Aí quando eu voltei, eles me levaram para uma salinha onde estava tendo um evento particular. Aí quando eu entrei nessa salinha, era uma mesa comprida, cheia de gente, devia ter umas 10 pessoas. Aí eles começaram a me apresentar. Essa aqui é a Muriel, ela vai jantar com a gente. Então, Muriel, nós estamos reunidos aqui nesse evento particular porque a nossa amiga fulaninha está lançando o livro dela. Então, esse é o evento do lançamento do livro dela. E também, hoje, nós estamos comemorando o aniversário do dono do café, que foi aquele senhor lá que ficou indignado e me convidou para o jantar, né? Aí eu, nossa, tudo bem, né? Aí eles começaram a me apresentar, um por um. A me apresentar essa moça escritora. Aí tinha uma atriz e um ator, inclusive esse ator participou do filme Gucci, com a Lady Gaga. Aí me apresentou um professor da Universidade Católica de Milão, aí tinha professora de filosofia, e eu, né? E o Luciano era advogado lá, amigo da família e tal. E eu. Aí, conversando, né, essa moça que era professora de filosofia, ela me contou bastante coisa da vida dela e tal. Comentou que gostava muito de yoga. Ela tinha uma tatuagenzinha do símbolo do Om no pulso, né? Eu falei, tudo a ver, né? E aí fiquei, então, conversando muito com ela e com o Luciano. E aí ela me fez uma pergunta muito interessante. Ela falou assim, o que você faz? Aí eu falei, eu trabalho com marketing digital. Ela, legal, muito interessante. E o que você trabalha, assim, na parte criativa? Aí eu fiquei pensando. Aí eu falei assim, você gosta de artes, você gosta de pintar quadros, de música, você toca algum instrumento? Aí eu falei, gente, é como se fosse uma coisa que todo mundo faz, né? Então tem o trabalho em si e tem o trabalho artístico. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, gente, aí eu falei, eu gosto de escrever. Ela, você gosta de escrever sobre o quê? Eu falei, eu gosto de escrever sobre a espiritualidade. Aí eu já tava assim, né? Falei, gente, tá, eu gosto de escrever sobre a espiritualidade. Nunca tinha escrito nenhum artigo em si, ou livro, ou nada, né? Mas aquela sementinha ficou plantada, né? E aí, resumindo, né? Papo vai, papo vem.
comecei a conversar com o Luciano também. O Luciano, é porque eu sou, né, uma pessoa já bem-sucedida, né, já tenho certa idade, estou prestes a me aposentar, tenho facilidade de experienciar várias coisas da vida, já consegui ter experiência sobre quase tudo que eu quero. Só falta uma coisa que eu tenho muita vontade e que eu não tive oportunidade ainda. Eu falei, é mesmo, Luciano, o que que seria isso? Gente, ele falou assim pra mim, eu quero muito participar de uma cerimônia com ayahuasca. Eu falei, é o quê? Pra mim, gente. Eu falei, ai meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa, né? Eu falei, Luciano, tá tudo conectado. Aí eu comentei com ele, né? Eu falei, quando eu comentei que eu gosto de escrever sobre a espiritualidade, eu gosto muito de escrever, né, sobre as minhas experiências com a ayahuasca. Ele, sério? Não, você que vai levar a gente. Eu quero muito, eu preciso viver essa experiência. Eu sinto que a experiência da minha vida é a que falta mesmo para eu completar tudo que eu tinha vontade de fazer. E aí eu falei, gente, muito interessante, né? E aí, gente, resumindo, né? Eu fiquei a noite todinha com essa família. Eu digo que a família me adotou como filha mesmo, esse casal, né? Eu fiquei a noite toda com eles, aí depois o pessoal foi embora, e aí ficou só a família mesmo. Fizeram homenagens, né, pro dono do restaurante que estava fazendo aniversário, e eu lá. Não, Muriel, você tem que ficar, a gente vai cortar o bolo. Não, a gente vai estourar champanhe agora, de cantar parabéns, não sei o quê. E tô eu lá, né, no meio da família. Eu falei, tudo bem, né, tudo bem, fico aqui. Aí fui ficando. Aí o dono do restaurante, né, Muriel, você não pode voltar para Roma tarde desse jeito. Pode ser que neve na estrada, pode ser que, né, você sozinha dirigindo, você também já tomou vinho. Então faz o seguinte, a gente tem um hotel aqui, você fica no hotel com a gente, você dorme lá no hotel, te dou uma chave do quarto. E aí no dia seguinte, de repente, você pode dar uma carona para o nosso amigo, que é o professor lá da Universidade de Milão. Ele vai pegar o trem lá na estação de trem de Roma, de volta para Milão. Ele só veio para a solenidade desse evento. Falei, lógico, dou carona para ele sim. Aí eu passei a noite lá. E aí a pergunta que todos me faziam: mas por que Láquila? Como que você veio parar em Láquila? O que que trouxe você a Láquila? Eu falava, gente, eu não sei. Sinceramente, foi na hora ali da intuição mesmo, eu tinha que colocar um lugar. E aí coloquei Láquila. E aí vim parar aqui. Aí resumindo, né? Fui adotada pela família, tive essa forte intuição do livro, né? Me identifiquei como escritora da espiritualidade. E aí, né, beleza, voltei para Roma e tal. Encontrei. Aí a filha, que ficava fazendo a tradução, né, entre italiano e inglês, morava em Milão, mora em Milão. E aí, Milão seria a minha última cidade na Itália antes de eu voltar para o Brasil. Aí ela, ai, me fala quando você for para Milão, a gente dá uma voltinha lá e tal. Aí, resumindo, aí fui para Milão, encontrei com ela mesmo, foi ótimo, maravilhoso. É aquelas conexões, né, que a gente, é conexão mesmo, não é uma coisa assim superficial, a gente se conectou mesmo, né, vários assuntos e tal. E aí, sendo que antes de eu chegar em Milão, estava em Veneza, e aí me deu uma coisa louca, gente, me deu uma coisa de dentro do meu coração, falou assim, ai, eu preciso sair desse trabalho, mas o que que eu vou fazer? Não sei. Aí eu ficava, o que que eu vou fazer? Não sei. Mas eu preciso falar com o meu chefe. Eu mandei mensagem pro meu chefe, falei, eu preciso falar com você. Aí ele, claro, Muri, agora. A gente marcou uma call, assim, de última hora. E aí ele perguntou, o que que tá acontecendo? Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não, tô bem, eu só preciso dizer que eu preciso sair da empresa. Ele, como assim, Muri, você vai sair da empresa? Falei, olha, eu não tô entendendo também o que tá acontecendo, eu só tô sentindo que eu preciso sair. Eu preciso de um tempo, eu preciso cuidar de mim. Eu tô tendo muitas reviravoltas na minha vida, eu preciso cuidar de mim. E aí ele falou, nossa, Muri, mas você não quer ficar, tirar umas férias? Eu te cobro, a gente dá um jeito. O que que você vai fazer? Eu falei, eu não sei. Aí eu comecei a chorar, falei, eu não sei o que eu vou fazer. Comecei a chorar.
Aí depois eu marquei reunião com o nosso outro chefe também para comunicar a minha saída da empresa. Aí a mesma coisa, o que que você vai fazer, Muri? Você já tem outra coisa e tal? Falei, não, eu não sei, o que que eu vou fazer? Comecei a chorar, falei, eu não sei, eu só sei que a minha alma tá mandando eu fazer isso e eu preciso fazer. Porque eu sentia que se eu continuasse no trabalho, eu tava sendo sufocada, assim, eu tava sentindo uma dor no meu coração, um peso que eu não sabia dizer o que que era. E eu ficava, eu não sei o que que eu vou fazer. Aí eu cumpri o prazo que a gente tinha acordado, né? Voltei pro Brasil, terminei o trabalho, e aí passaram uns dias, e aí eu fiquei refletindo, né? Eu falei, tá, o que que eu vou fazer agora, né? Entrei em, mergulhei, né, muito profundamente em terapias. Aí eu comecei a fazer a terapia e o estudo do Tantra. E em paralelo também entrei no curso de formação de Kundalini Yoga. Eu falei, tá, beleza, eu tô fazendo vários trabalhos aí para espiritualidade agora, tô mergulhando mesmo na terapia, né, consciência e tal. O que que eu vou fazer de trabalho? Aí me deu o plim, né, o livro. Não tem momento melhor do que esse para escrever o livro. Aí eu comecei a escrever o livro. Comecei a escrever o livro sobre os meus aprendizados, como que a espiritualidade começou a ter muita força, né, na minha vida. Tudo que eu estava aprendendo já, que começou em 2019, quando eu comecei a estudar a espiritualidade e praticar a espiritualidade, porque não adianta nada você estudar, aprender, consagrar medicina, participar de ritual e não aplicar na sua vida, né? Então, comecei a praticar a espiritualidade. Aí fiz a minha viagem para o Havaí, que foi assim, meu grande despertar na espiritualidade. E aí depois eu retornei para o Brasil, né? Então, nesse período, eu precisava escrever o que que eu aprendi nessa fase da minha conexão com a espiritualidade, sobre autoconhecimento, né? Então, escrevi meu primeiro livro, Surfando na Onda do Universo, e está sendo lançado agora esse mês, no dia do meu aniversário. Espero que vocês gostem. Esse é um pedido, entre aspas, né? Um desejo, uma sementinha que a minha mãe plantou e se consolidou com essa viagem para a Europa, né? Você vê tanto rolê e a coisa vem de alguma maneira maravilhosa, né? Do universo, o universo que me colocou ali. Eu não sei explicar até hoje como é que eu fui parar em L'Aquila, na Itália, né? Mas tudo conspirou para esse projeto, o Surfando Não Dando Universo, sair. Então, gostaria de convidar vocês para ter essa experiência. Estou compartilhando nesse livro muitos dos aprendizados que eu tive na prática, primeiro, e depois as coisas que eu aprendi na teoria, muita coisa relacionada ao livro da Gabi, que eu menciono no livro, né? The Universe Has Your Back, que a gente pode traduzir como o universo toma conta de você, né? Tá te dando ali um apoio. Então, fique comigo, acompanhe aqui mais histórias de Muriel Ottoni e também vou compartilhar, né, experiências de autoconhecimento, de viagem com propósito, né, que essa viagem para a Europa para mim também foi uma viagem com propósito. E é isso, gente. Qualquer coisa me chama aqui. A gente segue conectado. Mais convidados vindo, mais coisas vindo, mas a gente só vive um dia de cada vez. Um beijo. Até a próxima.